Olá, pessoal do 7º ano do Colégio Novo Milênio. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a unidade 3, né, do módulo 3 de vocês, que fala sobre a questão da industrialização brasileira. A gente vai ver um pouquinho sobre a questão do processo industrial, os tipos de indústria e como as indústrias elas tiveram início aqui no nosso país, tá? Começa aí na página 393 do módulo 3 de vocês e começa dizendo o seguinte, ó. Processo industrial. Antes de iniciarmos os estudos sobre a industrialização brasileira, é importante conhecermos termos e elementos sobre a indústria. Como eu falei para vocês, a gente vai primeiro aprender quais são os tipos de indústria, para poder realmente a gente falar das indústrias aqui no nosso país. Entende-se por indústria toda atividade humana que, mediante o trabalho, transforma matéria-prima em produtos industrializados. Economicamente, ao conjunto de indústrias deu-se o nome de setor secundário, distinguindo da agricultura, que faz parte do setor primário, e do comércio e serviços, que faz parte do setor terciário. Como a gente já viu, né, em outras aulas, a gente tem 3 setores aí da economia que vocês estudam aí no 7º ano e no 8º ano. E posteriormente, lá no ensino médio, vocês vão ver aí o setor quaternário e quinário também, tá? Setor primário, todas as atividades relacionadas à natureza, né? Como a questão aí da agricultura, pecuária, extrativismo, pesca, né? O setor secundário, toda a área industrial, tá certo? Tudo que a gente fala relacionado à indústria, ou então à construção civil, a gente chama de setor secundário. E o setor terciário, que vai ser o setor aí de comércio, serviços, transporte, turismo, que já é um setor aí que já faz a comercialização desses produtos fabricados no setor primário e secundário, ou então fornece aí algum tipo de serviço, ou o turismo, ou os transportes. Aí aqui, ó, como a gente vai falar de indústria, a gente vai dar destaque a essa questão do setor secundário. É aqui diz assim, o processo industrial faz parte da história da humanidade. Para identificar sua evolução, costuma-se dividir em 3 fases. Tivemos a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Lembrando, gente, que revoluções industriais vocês também estudam em história, né? A parte aí do processo histórico, toda a questão aí do contexto histórico no qual surgiram aí as primeiras indústrias. E por isso que a gente chama de revolução, porque foi aí algo que realmente revolucionou a vida das pessoas pelo modo de produção aí mais acelerado, né? A primeira revolução industrial começou aí no século XVIII, lá na Inglaterra, né? E todos os países que tiveram industrialização bem mais tarde, né? Ou seja, só a partir do século XX, a gente diz que são países de industrialização tardia ou retardatária, que no caso o Brasil, né, se enquadra nessa questão aí, tá? O Brasil tem industrialização tardia ou retardatária porque a gente só começou realmente a ter as primeiras indústrias finalzinho do século XIX e início do século XX, tá certo? Aí aqui diz assim, ó, vamos falar um pouquinho sobre essa questão das revoluções industriais. A primeira revolução industrial teve início na Inglaterra e desenvolveu-se entre a segunda metade do século XVIII e o início do século XIX. Com sua evolução, aprofundaram-se os processos de desigualdade social, que no caso aí, gente, a gente tinha 2 classes sociais, né? A burguesia, que no caso eram as pessoas que eram detentoras dos meios de produção, né? Detentoras aí das fábricas, e tínhamos aí o proletariado, né? Que eram aí a questão dos operários. Essas 2 classes sociais, gente, eram bem distintas, né? A gente começou a ter uma grande desigualdade social a partir dessa questão da industrialização. A burguesia cada vez mais enriquecida, né? E os proletários aí trabalhando em condições aí até mesmo subhumanas para abastecer aí a questão dos meios de produção, tá certo? Aí aqui temos, ó, a riqueza de uma pequena parcela da população foi acentuada à custa do aumento da pobreza e da exploração da mão de obra assalariada, que no caso era os proletários ou o operariado, tá? Aí aqui diz assim, com a invenção da máquina a vapor, que revolucionou o processo industrial e a utilização do carvão mineral como fonte de energia principal dessa fase da industrialização, foram surgindo diversos tipos de indústria, como as têxteis, né, que são indústrias aí voltadas para fabricação de tecidos, para a área de confecção, né? As metalúrgicas e as siderúrgicas, principais desse período, que são as indústrias aí que fazem a transformação
dos minérios, tá? Temos uma imagem aí mostrando uma linha de produção industrial. Aí aqui na página 394, nós temos aí ó, uma imagem representando o início do processo industrial. Temos aí uma fábrica têxtil, né, uma indústria têxtil, e temos mostrando aí como eram os primeiros modos de produção aí na industrialização da Inglaterra. Aí aqui vamos falar um pouquinho sobre a segunda revolução industrial. Gente, vocês vão ver essas revoluções industriais com mais detalhe, né? Na disciplina de história, tá? Vocês vão ver aí todo o contexto, como viviam aí essas sociedades, qual foi os fatores responsáveis por trazer essa industrialização para a Inglaterra, primeiramente, depois, né, os países que receberam aí essa industrialização e tudo mais, tá? Aí aqui temos a segunda revolução industrial. Desenvolveu-se do século XIX para o século XX e contou com a expansão desse processo para outros países, como França, que foi o segundo país a se industrializar, né? A Alemanha, Bélgica, Itália, Rússia, Japão e Estados Unidos. Para esse período, destaque foi a invenção da lâmpada incandescente, que foi inventada aí por Thomas Edison, né? E o desenvolvimento dos meios de comunicação, como o telégrafo, que impulsionaram os avanços industriais e tecnológicos. As indústrias mais comuns da segunda revolução industrial foram a mecânica, a elétrica, a química e a fonte de energia passou a ser o petróleo, certo? Aqui diz assim, ó, o desenvolvimento de maquinário e a grande utilização do aço nas indústrias permitiram que o setor de transporte se desenvolvesse. A construção de ferrovias e a produção de automóveis e aviões são resultados desse avanço. No caso, gente, a gente só teve aí, a partir da segunda revolução industrial, né, a invenção da eletricidade, a invenção do automóvel, a invenção do avião, a invenção do telégrafo, a invenção do telefone, a invenção da lâmpada, entre outras, né? Na primeira revolução, a gente tinha somente a questão aí para favorecer a industrialização, somente a máquina a vapor, né, o navio a vapor, a locomotiva a vapor também. E a partir da segunda revolução, com a chegada da eletricidade, foi que a gente começou a ter máquinas aí movidas a motor, tá certo? Aí aqui diz assim, ó, o desenvolvimento de maquinário e a grande utilização do aço nas indústrias permitiram que o setor de transporte se desenvolvesse. A construção de ferrovias e a produção de automóveis e aviões são resultado desse avanço. O petróleo não só serviu como fonte de energia, mas também como matéria-prima para diversos produtos. Temos uma imagem aí, né, mostrando a questão da indústria na transição entre os séculos 19 e 20. Uma indústria automobilística, né, quem já assistiu o filme Tempos Modernos, viu perfeitamente aí como funcionava essa questão aí das primeiras indústrias, né, das primeiras fábricas aí, tanto na primeira quanto na segunda revolução industrial, tá? Aqui na página 395, vamos falar um pouquinho da terceira revolução industrial, que para muitos, né, cientistas, para muitos estudiosos, a gente continua na terceira revolução industrial, outros já consideram que a gente chegou na quarta revolução, tá? Aqui diz assim, a terceira revolução industrial teve início após o fim da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1950. Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, né? Depois da segunda metade aí do século foi que a gente começou a ter as indústrias aí mais voltadas para a área tecnológica, para a área de informática, teve também o surgimento aí da questão da internet, outros meios de comunicação, a biotecnologia, a robótica, então tudo isso aí faz parte dessa terceira revolução industrial aí, que no caso a terceira revolução já chegou na maior parte dos países aí do planeta, tá? Embora que alguns só tenham chegado a partir aí do ano de 1990. Aqui diz assim, ó. Esse período foi marcado por um profundo avanço científico e tecnológico em áreas como informática, robótica, biotecnologia e eletroeletrônica. Tanto é, gente, que a gente chama a terceira revolução industrial de também revolução técnico-científica informacional, tá? Que aí, no caso, é mais voltada para essa área mesmo tecnológica. Aí aqui diz assim, a energia atômica ganhou importância como matriz energética. A corrida espacial, promovida no contexto da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, fez com que o ser humano chegasse à Lua. Com certeza, se vocês não estudaram ainda Guerra Fria em História, né, vocês ainda vão estudar esse ano, ou no próximo ano, 8º ano, e também vão ver no próximo ano essa questão da Guerra Fria em Geografia, tá? Guerra Fria vocês estudam aí nessas duas disciplinas. Aqui diz assim, ó, os direitos trabalhistas dos trabalhadores das fábricas
começaram a melhorar, com a diminuição da carga horária de trabalho e outros benefícios. A globalização marcou o período. A questão da globalização, gente, vocês também vão estudar no 8º ano, mas a gente fala em tese, né, de forma mais simplificada, que a globalização é a integração de todos os países do mundo, tá? E a gente também tem aí essa questão aí da questão da redução da carga horária, porque na primeira e na segunda Revolução Industrial, a maior parte dos trabalhadores trabalhavam aí cerca de 16 até 18 horas, né, por dia, em condições aí subhumanas. Principalmente, gente, aí a questão das crianças. Então, gente, aqui diz assim, ó, a efetiva utilização de tecnologia e a inserção de robôs na realização de tarefas fizeram com que as indústrias se tornassem cada vez mais modernas. Em contrapartida, esse avanço substituiu a mão de obra assalariada, causando muitas demissões, que no caso aí é aquilo que a gente chama de desemprego, né, estrutural, tá? No caso aí a gente começa a colocar máquinas, robôs, né, outras coisas aí para substituir a mão de obra humana, tá certo? Aí aqui, ó, continuando na página 395, a gente tem essa imagem aí mostrando a questão da utilização de alta tecnologia na terceira revolução industrial. E agora a gente vai começar a falar um pouquinho aí sobre os tipos de indústria, tá? Aqui temos, ó, 3 tipos de indústria. Aí diz assim, as indústrias podem ser classificadas de acordo com sua atividade. Vamos conhecer algumas delas? Temos aí a primeira, indústrias de bens de produção. Temos uma imagem aí de uma siderúrgica, né? E aqui, ó, essa indústria de bens de produção também é denominada indústria de base ou indústria pesada, tá? Nesse tipo de indústria ocorre a transformação da matéria-prima em material processado, que serve de base para outras indústrias. Então, é uma indústria que pega os minérios, né? Pega todas as coisas aí da natureza, da matéria-prima realmente, e transforma em um produto industrializado para outra indústria. Ainda não é para o consumidor final, tá certo? Então, são indústrias que, por exemplo, fazem a transformação aí dos minérios para fornecer aí para as outras indústrias fazerem um produto final. Aí aqui diz assim, essas indústrias tendem a se localizar próximas da fonte de matéria-prima ou de energia, e também de portos e ferrovias. Como exemplos desse tipo de indústria, podemos citar as indústrias extrativas, as madeireiras e as mineradoras, as de equipamento como siderúrgicas, metalúrgicas, petroquímicas e também a indústria de cimento, tá? O segundo tipo de indústria, ó, temos aqui uma imagem mostrando uma indústria de bens de capital. O que é a indústria de bens de capital? É uma indústria que vai fabricar, né, equipamentos e máquinas para as outras indústrias. Então, ela não faz a transformação, tá? Ela fabrica equipamentos que as outras indústrias vão precisar. Um maquinário, né, entre outros bens. Aí aqui diz assim, ó, produzem máquinas e equipamentos que servem como base para outras indústrias, como por exemplo, podemos citar a indústria de autopeças, né, a indústria mecânica, que produz motores e maquinário industrial, normalmente localizam-se próximas de outras indústrias. No caso, a indústria de bens de capital, a gente também chama ela de indústria intermediária, porque é através dela, né, que as outras indústrias são abastecidas aí com a questão de equipamentos e também com a questão de maquinário. E por último, temos aí a indústria de bens de consumo, que a gente chama de indústria leve. Como vocês viram, a indústria de bens de produção a gente chama de indústria pesada, e a indústria de bens de consumo é a indústria leve. E a gente divide, né, subdivide, na verdade, esse tipo de indústria em 2 tipos. Bens de consumo duráveis, né, e bens de consumo não duráveis. Bens de consumo duráveis são aqueles que normalmente, né, são feitos para durar mais de um ano, que tem que ter pelo menos um ano de garantia. Que no caso aí são produtos que servem para durar um pouco mais, né? Embora, né, com um mau uso, então com algum tipo aí de defeito de fábrica, talvez, esse produto não chegue a um ano, mas geralmente são feitos nessa finalidade, tá certo? Como a questão aí de eletrodoméstico, eletroeletrônico, automóveis, né? A gente realmente faz parte aí da indústria de bens de consumo duráveis. E aí tem a de consumo, bens de consumo não duráveis, que são aquelas que são feitas com produtos perecíveis, né? Produtos aí que vão durar menos de um ano, como a questão aí de alimentos, cosméticos, né? Que são produtos aí que tem uma duração bem menor.
Aí aqui diz assim, ó, tem sua produção voltada diretamente para o mercado consumidor. Dividem-se em indústrias de bens duráveis, que são as que fabricam produtos não perecíveis, como automóveis, eletroeletrônicos, móveis e etc. E as de bens não duráveis, que fabricam produtos perecíveis, como alimentos, bebidas, remédios e etc. Na página 397, vocês têm aí um jogo rápido, né, para colocar verdadeiro ou falso. E aqui a gente vai entrar, de fato, nessa questão aí da industrialização brasileira. Como surgiu, né, as primeiras indústrias aqui no Brasil e de que forma, né, essas indústrias estão localizadas, tá certo? No caso aí, a gente tem a principal localização das primeiras indústrias na região sudeste, principalmente pela questão da economia cafeeira, né, que foi a principal economia, né, que proporcionou as primeiras indústrias aqui no nosso país. Aqui diz assim, antes do início do século XX, o Brasil apresentava poucas indústrias e elas estavam localizadas principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eram indústrias de bens de consumo, como alimentos, calçados e tecidos. Nessa época, a economia do país era agroexportadora de café e somente nos anos de 1930 é que o processo industrial se intensificou. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, né, mais uma vez falando aí da questão da crise de 1929, que inclusive vocês viram em história, as mudanças geradas pela Revolução também de 1930, o eixo econômico do país modificou-se e a indústria surgiu com caráter mais nacionalista. Em 1931, Getúlio Vargas, que era o então presidente da época, né, anunciou a determinação de implantar indústrias de base. Em 1942, começou a operar a Companhia Vale do Rio Doce, que hoje em dia a gente chama apenas de Vale, né? Em 1946, começou a operar a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, e a Petrobras foi criada em 1953. Então, tivemos aí, né, 3 indústrias de base, a metalúrgica, siderúrgica e petroquímica, que foram as indústrias que surgiram aqui primeiramente aí no início do século XX, tá? Aí aqui temos assim, a Era Vargas foi substituída pelo desenvolvimento do governo de Juscelino Kubitschek, de 1956 a 1961, com o lema 50 anos em 5, JK, né, que era o presidente, atraiu capital estrangeiro e estimulou o capital nacional com a criação e a implantação de novas indústrias de bens de consumo duráveis, sobretudo eletrodomésticos e veículos, né? A gente tem uma imagem aí, ó, de Juscelino Kubitschek, né, em seu governo. Ele também foi responsável aí pela construção de Brasília, né, que foi inaugurada aí no ano de 1960, durante o seu governo. Aqui temos, a industrialização ficou concentrada na região sudeste e isso atraiu grande fluxo migratório para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Em 1961, João Goulart, né, o presidente do Brasil, ele instalou uma política de reformas de base que atingiu os sistemas tributários, ou seja, para as fábricas começarem a pagar impostos, né? Aí, que atingiu os sistemas tributário, industrial, eleitoral e bancário, assim como o controle sobre as remessas de lucro das empresas estrangeiras. Propunha também a reforma agrária, que até então, né, não aconteceu, tá? Aí aqui temos, em razão da política nacionalista, o mandato de João Goulart foi interrompido por um golpe militar no dia 31 de março de 1964, que no caso foi o início da ditadura militar, que vocês também veem na disciplina de História, tá? Aí aqui, ó, instalou-se então um governo de forte repressão à população, que foi a ditadura. Os governos militares que se sucederam no poder de 1964 até 1985, que foi o período da ditadura militar no Brasil, adotaram políticas de desenvolvimento econômico que provocaram o crescimento da dívida externa, com prioridade à produção agrícola destinada à exportação, a fim de aumentar o superávit da balança comercial brasileira. O aumento das exportações agrícolas foi estimulado por subsídios governamentais e pela taxação das importações. Verificou-se nesse período o crescimento dos investimentos estatais em infraestrutura, com a construção de rodovias, como a Transamazônica e a Perimetral Norte, e de usinas hidrelétricas, como Itaipu, Ilha Solteira, Sobradinho e etc.
Com a entrada de capital estrangeiro, diversificou-se o parque industrial com indústrias químicas, farmacêuticas, de máquinas e participação em projetos de extração mineral no Brasil. Principalmente, gente, a questão do projeto Grande Carajás, né? A questão aí das grandes transnacionais que começaram a entrar aqui no nosso país, principalmente após o final aí da ditadura militar, tá? A gente começou a receber as várias indústrias estrangeiras aqui, né? Temos uma imagem aí, ó, da usina hidrelétrica de Sobradinho, que diz assim: foi uma das diversas obras de infraestrutura realizadas no período dos governos militares. Temos aí a usina hidrelétrica de Sobradinho nessa imagem da página 398. Na página 399, temos falando o seguinte: ao mesmo tempo em que o país promovia o desenvolvimento econômico, intensificavam-se as desigualdades sociais e o agravamento de problemas como a fome, a baixa qualificação da mão de obra e o aumento da miséria. O desenvolvimento industrial tem íntima ligação com fontes de energia e de matéria-prima. E até os anos de 1970, o petróleo consumido no Brasil era importado de diferentes países. As crises do petróleo, que foi em 1973 e 1978, promoveram uma profunda recessão no mundo, e em especial no Brasil, pois tínhamos grande dependência de sua importação. Então, como a gente precisava muito importar petróleo, né, com as crises de petróleo, a gente também teve aí uma grande defasagem na questão aí das nossas indústrias, né, no processo aí industrial. Aí aqui diz assim, ó: o gráfico a seguir demonstra a retração da economia brasileira nos anos de 1970 e 1980. Tanto é, gente, que a década de 1980, aqui no Brasil, a gente chama de a década perdida, tá? Porque a gente teve altas taxas de inflação, a gente teve aí grandes indústrias que também chegaram à falência. Então, a década de 1980 realmente não foi uma década muito boa para a economia brasileira, né? Temos aí as quedas do PIB, né? Nessa linha cinza mais claro. E temos aí as indústrias de transformação nessa linha um pouco mais escura, tá? Aí, no caso aqui, ó, temos a sequência de anos, de 1967 até o ano de 2006, e vocês conseguem acompanhar aí nesse gráfico, né, a queda e a alta do PIB brasileiro, tá? Lembrando que o PIB é Produto Interno Bruto, que é toda a riqueza que o país produz. Aí, aqui no finalzinho da página 399, ele diz assim: ao analisarmos o gráfico acima, podemos perceber que a década de 1980 apresentou um quadro de oscilação muito grande do desempenho industrial. O que é um quadro de oscilação? Ou seja, a queda e a alta, né, aí do crescimento da indústria, tá? Aqui, associada à inflação, à redemocratização, né, que no caso foi esse período aí de 1985, quando a gente teve o final da ditadura militar e o início do governo democrático, né? E as baixas expectativas econômicas. Esse período ficou conhecido como a década perdida. Nessa época, faltou combustível para os automóveis e derivados do petróleo para as indústrias. A solução encontrada pelo governo para minimizar principalmente o fornecimento de combustíveis foi o Pró-álcool. Esse programa incentivou a produção de cana-de-açúcar a fim de produzir etanol para abastecer os automóveis, já que o petróleo estava escasso naquele momento. Diante da necessidade de petróleo para a ampliação do desenvolvimento industrial, a partir dos anos de 1980, o governo, por meio da Petrobras, fez grandes investimentos na busca do petróleo na plataforma continental brasileira. Com isso, foram descobertas grandes reservas na Bacia de Campos. Inclusive, gente, também a questão do pré-sal, né, que foi descoberta ali após todas essas explorações aí feitas pela Petrobras. Aí aqui no finalzinho ele termina dizendo assim: no início dos anos de 1990, o Brasil ainda convivia com um baixo desenvolvimento industrial, além da inflação alta e outros problemas de ordem econômica. Nesse contexto, Fernando Henrique Cardoso, né, criou o Plano Real e promoveu um processo de privatizações de estatais, que atraiu investimentos estrangeiros. Essa tentativa usada pelo governo para dinamizar a economia apoia-se na doutrina econômica chamada de neoliberalismo, que vocês também vão ver na disciplina de História e no próximo ano também vão ver em Geografia. Aí aqui na página 400 ele termina dizendo assim: surgido no final da década de 1970, o neoliberalismo prevê uma atuação mínima do Estado na economia e promove a abertura do país para investimentos estrangeiros,
Veja a foto a seguir, que registra o momento da venda da empresa estatal Companhia Vale do Rio Doce em maio de 1997, que foi privatizada, né? Ou seja, deixou de depender, aliás, deixou de pertencer ao governo e passou a pertencer, no caso, a pessoas, né? A donos aí particulares, tá? Aí aqui diz assim, ó. Temos essa imagem aí mostrando a venda da Vale do Rio Doce, que agora a gente chama apenas de Vale, né? E aqui diz assim, como consequência dessa política neoliberal, novas indústrias se instalaram no Brasil, aquecendo o setor e promovendo seu crescimento. Por meio de diversos incentivos, essas indústrias instalaram-se principalmente nas cidades médias do interior, saindo então dos grandes centros urbanos. Esse processo é conhecido como descentralização industrial, que tem o conceito aqui do lado, tá? Na página 400 de vocês. E também a gente vai estudar essa descentralização industrial e essas indústrias aí por regiões na próxima unidade, que é a unidade 4 do módulo 3 de vocês. Aí diz assim, ó. Com o desenvolvimento industrial, as cidades médias do interior do país passaram a crescer economicamente. O interior de São Paulo é um bom exemplo disso, pois diversas cidades tornaram-se referências, como Franca, conhecida como capital do calçado, com mais de 1.000 indústrias ligadas ao setor. Outras cidades também podem ser destacadas, como Anápolis, em Goiás, importante centro de indústrias farmacêuticas, e Caruaru, em Pernambuco, grande centro industrial de vestuário. Essa descentralização foi fomentada pela concorrência entre estados e municípios para atrair novas indústrias por meio de incentivos fiscais, e a disputa que se estabeleceu ficou conhecida como guerra fiscal, ou seja, o estado que oferecia maior isenção fiscal, ou seja, ou redução de impostos, ou a isenção de impostos, não pagar imposto algum, o estado que oferecia as melhores condições, né, a indústria, né, transnacional, ia lá e se instalava, ou então a indústria nacional mesmo, tá? Então, isso aí é o que a gente chama de guerra fiscal. O estado e o município que ofereciam uma melhoria, né, para aquela indústria que oferecia a isenção fiscal, era onde ela se instalava, promovendo aí a questão do crescimento econômico e também o aumento aí dos empregos, tá certo? Então, pessoal, a gente vai ver um pouquinho mais sobre essa descentralização industrial e as indústrias aí por regiões na unidade 4 do módulo 3 de vocês, tá certo? Então, continuaremos com esse assunto nas nossas aulas online. Bons estudos e até a próxima!